Estamos de volta, pessoal. E agora aqui é o último painel do dia. Espero que vocês tenham gostado, tenham achado interessante alguns temas que nós trouxemos aqui, né? Nós falamos bastante sobre todo esse aspecto jurídico, algumas oportunidades tributárias que podem realmente impactar de forma significativamente na sua empresa e, quem sabe, melhore os negócios em 2022. Trouxemos os novos parceiros de negócio para você conhecer aqui, a contabilidade descomplicada da Conecta.com, o BPO financeiro também, que ajuda muito você conhecer os seus números reais da sua empresa e realmente planejar de forma efetiva os rumos do seu negócio. Trouxemos também aqui a nossa querida Mônica, falando de vendas, porque a atividade principal da empresa é vender, né, e nada melhor que trazer uma especialista para trazer dicas sobre como vender. Trouxemos também 2 grandes parceiros internacionais, porque uma hora que você começa a realmente sobrar um dinheirinho em caixa, com todo o planejamento que você fez, do ponto de vista financeiro, tributário, jurídico, civil, prevenindo problemas com o LGPD, né, Carol? Sobra um dinheirinho, o que a gente faz? Procura saber como investir esse dinheiro e, por que não, também abrir a cabeça, abrir os horizontes para a gente internacionalizar os seus investimentos. Então, trouxemos 2 parceiros também, o Raul e o Rodrigo, e o Fábio, diretamente dos Estados Unidos, lá da Flórida, para falar sobre isso. E agora, chegou um ponto crucial, que é realmente, a gente deixou para o final do dia, não por ser menos importante, talvez até seja o tema mais importante de tudo isso. Por quê? De que adianta você se esforçar tanto com os seus negócios, dedicar-se tão arduamente à sua empresa, realmente conseguir alcançar o tão sucesso esperado, você ter os louros do seu negócio, se você está assim, sem uma certa blindagem ou sem uma certa proteção de todo o seu patrimônio do ponto de vista pessoal e profissional. Então, eu e a Carol, a gente tem feito esse trabalho já há anos de conscientização das empresas e dos sócios das empresas do quão importante é você realmente proteger todo esse patrimônio, proteger a sua empresa e proteger a sua família das intempéries que o seu negócio, do ponto de vista governamental, fornecedores, até funcionários, outros clientes, podem afetar a sua empresa de forma muito complexa. E ainda mais nesse cenário que nós vivenciamos atualmente de pandemia, por conta da Covid, que muitas pessoas faleceram, muitos sócios de empresa faleceram, muitos gestores faleceram. E como é que fica a situação de uma empresa que precisa continuar gerindo seus negócios sem os principais líderes? Como é que fica a família abalada com relação a tudo isso? Como é que fica o patrimônio dessa família também, que está suscetível a entrar com inventário judicial, arrolamento, se não tiver feito antes um planejamento sucessório desse patrimônio? Então, eu achei importante a gente fechar esse assunto, né, Carol, com esses aspectos. E você quer iniciar esse assunto para a gente começar o rumo? Eu acho que, assim, a pandemia, como você disse, ela mudou um pouco o mindset do empresário, né? Nós, advogados, sempre orientamos a questão do planejamento, a importância da gente se planejar para esses momentos, mas não é muito da cultura do brasileiro pensar dessa forma. Com a pandemia, a gente teve vários clientes, né, André, que procuraram a gente para relembrar a importância ou até para finalizar planejamentos que começaram e não foram finalizados por conta dessa mudança desse mindset e da importância de você se preparar, de fato, para esses eventos. Não só por conta da pandemia, mas a gente sabe que é a realidade de muitas empresas familiares terem, de fato, um sócio, que pode ser o pai ou a mãe, que detém não só muito conhecimento, mas que é a força, né? Que motiva aquela empresa a continuar. Então, esse assunto ele é relevante nesses aspectos, mas também para começar a entender o que vai acontecer a partir do momento que aquela pessoa que é muito importante não estiver mais lá, né? Então, existem diversas formas da gente fazer um planejamento. Não envolve só você planejar, por exemplo, eu vou doar. Muita gente fala, né? Não, eu já doei meus imóveis, eu já reservei o usufruto, acabou, já resolvi a questão. E não é bem assim. Quando a gente fala de planejamento sucessório, ele pode, sim, envolver eventos de doação. Mas não é só isso. A gente precisa planejar, por exemplo, a continuação de uma empresa. A gente precisa planejar a forma com que os investimentos daquela família vão ser mantidos. A gente precisa planejar, inclusive, quem vai ser o herdeiro que vai continuar as atividades, que vai administrar aquela empresa. Como
que vai ficar, né, Andréia? Então, o nosso trabalho é entender a realidade da empresa, entender quais são os bens daquela família, qual que é o risco da atividade empresarial para os bens, porque não adianta só você falar, eu tenho uma empresa, eu nunca tive problema. Tudo bem, a pandemia mostrou que você pode vir a ter problemas, né? Então, o nosso trabalho ele vai muito além de só fazer uma doação. A gente vai analisar o negócio, o risco envolvido, quem são os herdeiros mais aptos a continuar o negócio, quem são os herdeiros que seriam melhores figurar só como investidores, quais são os bens que a gente precisa proteger, qual vai ser a economia atrelada a isso, porque o planejamento traz a economia tributária também, né, Andréa? Sim. Um dos aspectos, a gente diz que o planejamento sucessório patrimonial são 3 pilares, né? O pilar tributário, porque você realmente tem economia tributária, se você consegue antecipar essa sucessão, você consegue planejar a questão do ITCMD, do ITBI, que são aqueles tributos incidentes quando existe o evento morte. Você consegue também planejar a questão do imposto de renda, como eu falei no primeiro, acho que no primeiro ou no segundo módulo, na época de planejamento tributário, sobre as holdings familiares e patrimoniais, que você consegue realmente você ter um ganho fiscal quando você tem o rendimento do aluguel de imóveis de uma pessoa jurídica e não na pessoa física, que o imposto é maior, 27,5%, por exemplo. E também tem esse aspecto da economia, falei da tributária, do sucessório e da blindagem patrimonial, essa proteção que isso tudo causa. E o que a Carol falou que eu achei interessante também, essa questão da vulnerabilidade dos negócios, né? A maioria das empresas, elas não têm um contrato social e não têm acordo de sócios, que são instrumentos jurídicos importantes que previnem, de certa forma, ou já deixam estipulados a vontade do líder da empresa, da organização, para, se num evento que ele não esteja mais à frente dos negócios, como que isso vai ser suportado. Então, todo esse trabalho de governança corporativa que as grandes empresas chamam a atenção, a gente também tem que pensar nos pequenos negócios. Porque, realmente, às vezes uma empresa, uma Eireli, aquela empresa que era de uma pessoa só, que hoje em dia nem existe mais Eireli, né? Mas, vamos ver, no empresário individual, se ele falta, como é que fica a empresa? Tem algum sucessor natural? Tem às vezes, até um colaborador, que é o braço direito da empresa, que pode assumir essa corporação do ponto de vista gerencial? Pensar realmente na transição de uma administração profissionalizada para as empresas familiares. Então, é uma série de questões que envolve todo esse contexto que é super importante que o empresário pense nisso. Existem seguros também, do ponto de vista empresarial, seguros de cotas sociais, seguros de vida, realmente, que fazem parte de um planejamento tributário como desse, planejamento patrimonial desse tipo. A constituição até de empresas fora do país, as famosas offshore, que não tem nada de ilegal, de ilícito, é você abrir uma empresa num outro território, fora do seu território nacional, por exemplo, para você realmente fazer essas estruturas e viabilizar os seus negócios para que não deixe que o eventual falecimento de um sócio, de um gestor, acabe realmente também falindo ou acabando com a própria pessoa jurídica. Porque a pessoa jurídica tem funcionários, tem, às vezes, famílias que dependem daquele negócio, né? Assim, acho que o que você falou de o planejamento, ele tem que ser eficiente. Ele não pode ser um planejamento que é engessado ou um planejamento que não foi feito para você, né? A gente fala muito que o planejamento, ele não tem receita de bolo. Ele vai depender da realidade da sua empresa e do seu negócio. Contrato social e acordo de sócios é um ponto, assim, nós que advogamos, que recebemos muitos contratos sociais, a gente já viu de tudo, mas o que a gente mais vê é contrato que não está preparado. Seja porque, por exemplo, tem 2 sócios que cada um tem a sua respectiva família e tem herdeiros múltiplos, mas não sabe o que vai fazer se um faleceu, se o outro não vai falecer. Ou, por exemplo, em caso de divórcio. A gente vê muito contrato social que está preocupado com as regras básicas, que não fala muito além daquilo. E quando a gente está diante de um evento como esse que a gente mencionou aqui, é um rolo para a gente conseguir resolver também, porque não vai envolver só uma pessoa. A gente está falando de herdeiros, a gente está falando de pessoas com pensamentos diferentes, com interesses diferentes. A gente está falando com pessoas que podem ou não ter preparo. Então, essa questão de você profissionalizar a administração da sua empresa, o financeiro da sua empresa, é muito importante para que isso não afete, né, a empresa como um todo. Isso a gente falando em âmbito familiar. Quando não é âmbito familiar,
passou da hora, né, de você ter isso, de você estar preparado para esse evento, porque a empresa também ela é um negócio. Então, não dá para dormir no ponto, né, André? E o que a Carol falou é interessante. Por exemplo, gente, um exemplo básico e prático. Dá uma olhadinha no seu contrato social. Tem uma cláusula básica lá que fala em caso de falecimento, não tem? Tem. Aí você vai ver ali, por exemplo, você vai imaginar uma situação real. Em caso de falecimento de um sócio, quem herda? Às vezes é uma esposa, que é uma doméstica, do lar, que não tem condição nenhuma de assumir a gestão de uma empresa. E isso pode causar a ruína do negócio, a ruína da família. Será que não seria mais interessante que tivesse uma pessoa mais profissionalizada para assumir um negócio? Ou às vezes quem herda são os filhos. Às vezes os filhos não têm condição nenhuma, não têm experiência, não têm know-how para assumir um negócio. E isso pode levar realmente em detrimento da família e da empresa. Com certeza. Então, essa cláusula assim, básica é super importante. Por que a gente tem que observar isso? Porque, geralmente, as empresas fazem o contrato social lá atrás, quando ela foi aberta, né, por um contador, geralmente, só que não se pensou adequadamente, naquele momento da abertura da empresa, nesses aspectos mais sensíveis, que, ao longo do tempo, é que você vai sentir a necessidade. Então, fazer uma revisão do contrato social, o primeiro passo seria a nossa dica de hoje, fazer uma revisão do contrato social para ver se ele está realmente adequado com todo o aspecto normal da sua empresa atual, no cenário que nós estamos vivenciando de pandemia. Uhum. Se aquele contrato realmente precisa ser adequado, às vezes você vai, sei lá, tem um evento de divórcio, separação, como a Carol falou. Às vezes, um cônjuge ele não está preparado para assumir um negócio. Isso acontece direto. Então, você pode alterar esse contrato social de forma que ele seja mais adequado para o momento atual e não aquele momento na hora da Constituição. Também fazer acordo de sócios. O que é isso? São instrumentos, são contratos que você faz com a sociedade para prever certas possibilidades, certos fatos que são importantes que sejam prevenidos, que lá na frente aconteceu o evento e você tem que remediar, isso sai muito mais caro, dificultado. Porque imagina, gente, às vezes o falecimento de um sócio, por exemplo. As cotas sociais têm que ser inventariadas, se você não tiver feito um planejamento. E aí você imagina, quanto tempo leva um inventário? E se esse sócio, por exemplo, é o sócio que assina, que tem a administração da sociedade? Fica engessada a sociedade? Ninguém vai assumir? Porque o judiciário também estava em período de pandemia. Né, Carol? Então, você vê como são vários aspectos que são importantes. Então, em primeiro lugar, como eu falei, olhar o contrato social, verificar se precisa alterar. Segundo lugar, verificar se você tem realmente uma proteção do patrimônio da família que não precisa estar atrelado ao patrimônio da empresa. Isso. E que é importante que não esteja, na verdade, né? Que tenha uma boa distinção aí. A gente muda o foco um pouco também para falar sobre o viés do risco empresarial para o patrimônio do sócio. Isso é um tema também que é super recorrente aqui, porque a gente sabe que muitas vezes você está bem hoje, mas pode acontecer algum evento e você tem algum problema tributário, algum problema trabalhista, e é importante que você se prepare para isso antes de fato acontecer, né? Depois que o evento aconteceu, é mais difícil da gente conseguir tomar certas medidas que permitam que você tenha a proteção da sua família. Então, se você não tem nada, se você está super bem saudável, pô, que legal, começa agora, que vai ser muito mais fácil também de você conseguir fazer esse planejamento. Se você já tem dívidas ou se você já está nessa iminência, aí a gente precisa olhar para o seu caso com um pouquinho mais de cautela para conseguir entender como que esse prejuízo, né, como que esses possíveis débitos poderiam te afetar ou não, até para você estar preparado, né? Hoje a gente sabe que, uma teimosinha, por exemplo, com aquele bloqueio que dura 30 dias na conta, não dá para fazer nada. Bloqueio online. Não tem como você ser surpreendido por isso, nem na sua pessoa física, nem na sua pessoa jurídica, né? Hoje a gente sabe que é difícil você ter cédula. A gente usa muito a conta bancária, cartão de débito, cartão de crédito. Então, não dá também para você ser surpreendido. Quanto mais você conseguir prevenir e entender qual que é o cenário que a sua empresa está inserida e como você está se prevenindo ou se protegendo, é mais fácil para você ter tranquilidade e focar no core business, né? Naquilo que você precisa de fato focar. Muitas bate-papos hoje focaram nisso, né? De deixar o empresário com a cabeça no lugar certo, que é onde ele tem que se preocupar. E não com foco em débito, em problema, em como que a minha família vai ficar, porque isso, de fato, atrapalha e trava, né, as atividades.
Então, acho legal falar que a atividade preventiva, ela é sempre melhor, porque ela não só vai te auxiliar a gastar menos, isso é importante, você vai gastar menos, então você vai ter mais dinheiro para injetar mais dinheiro na sua empresa, mas você também vai estar com a cabeça no lugar certo, que é no seu core business, naquilo que você precisa fazer, nas dicas da Mônica para vender. Então, acho que esse é um ponto legal que a gente pode ressaltar. E uma coisa só que eu queria lembrar. Muita gente não quer fechar acordo de sócios porque acha que os assuntos sensíveis vão ficar públicos. E não é assim. O acordo de sócios ele é um instrumento que ele é firmado entre as partes, mas ele não é registrado na junta comercial. Então, não precisa ter medo do documento. Você pode, sim, firmar um acordo de sócios que a sua prima ou que a sua tia ou que, enfim, qualquer pessoa não vai conseguir acessar essas informações, exatamente porque são informações mais sensíveis da empresa e que diz respeito apenas aos sócios. E não é só sociedade anônima que pode fazer acordo de sócio. Também é uma dúvida muito comum. Eu sou uma empresa limitada, não posso. Não, você pode. Por analogia, você pode sim fazer esse instrumento, ele vai ter plena validade, né, André? Sim. E a Carol falou uma coisa interessante, que a gente trouxe aqui para vocês, como ela mesma disse, vários aspectos que facilitam a vida do empresário. Então, para que você realmente pense no foco do seu negócio. Então, é importantíssimo ter um jurídico muito bem preparado, estruturado para te defender ou para prevenir problemas. É importantíssimo se você ter seus números muito alinhados através de um BPO financeiro. É muito fundamental, mas é mais importante ainda você ter uma contabilidade consultiva, ativa, que te ajude a tomar as decisões do dia a dia. Vender, então, é fundamental. Vender não tem. Se você não vende, você não tem nada na empresa. Você não tem cliente, não tem nada. Então, vendas é muito importante. Os investimentos também que a gente trouxe do ponto de vista internacional. E, realmente, para quê? Para que o empresário consiga focar naquilo que é o mais sensível, que é a família e a empresa em si. Ele tem que estar bem alicerçado para ele poder tomar decisões e definir as questões cruciais, que só ele vai poder fazer. Só ele vai definir o que ele quer, para o rumo que ele quer tomar no negócio dele, da empresa, e ele tem que estar bem, com a cabeça bem clara, que ele está protegido. Porque, realmente, as coisas ao redor acontecem o tempo todo, e se você estiver só envolvido em problemas, você não consegue pensar, não consegue definir. Então, pensar preventivamente em proteger a sua família, o seu negócio, eu acho que é assim, a dica final que a gente deixa aqui, mais como uma preciosa. cerejinha do bolo. Isso, eu posso dizer para vocês que é muito mais viável de ser feito de forma preventiva do que você ter que contratar depois advogados para fazer inventários judiciais ou arrolamentos em cartórios. Você tem que pagar mais imposto, só para ter uma noção. O ITCMD, quando você falece, é 4%, a ponto que o ITBI, que você faz em vida, são 2%. Então, já é 50% menos de custo. Fora todas as taxas que existem nessa questão. E utilização também desses outros mecanismos que nós mencionamos, de investimentos internacionais, esses seguros de vida, que são muito interessantes para proteger realmente quem você ama de verdade e você está preocupado. Porque de que vale você colocar tanto esforço, tanta dedicação no seu negócio, tanta energia, se depois você pode perder tudo. Você não fez realmente a lição de casa de te proteger e te blindar. Então, acho que é isso, né, Carol? É isso aí, pessoal. Acho que a mensagem que eu gostaria de passar, acho que a André também, é: busque parceiros estratégicos para alavancar os seus negócios em 2022. A gente sabe que o empresário ele não consegue, dentro do guarda-chuva dele, ser especialista em todas as áreas. Mas a gente buscou aqui fornecer para vocês alguns insights e ideias de setores e de possíveis teses que vocês podem utilizar para melhorar os seus negócios e alavancar os seus negócios em 2022. A gente espera que esse ano seja muito bom, que seja muito... ano que vem, desculpa. A gente espera que o ano que vem... Já está pensando cabeça no futuro, já. Já está acabando o ano. Que o ano que vem seja um ano de muito sucesso, né? E que a gente prosperidade, possa... Prosperidade, né? que a gente possa focar a cabeça nos nossos negócios, né? E prosperar. É isso aí. Então, busque parceiros e estamos à disposição, né, André? E conte sempre com a gente está aqui, mais uma vez, demonstrando que, mesmo à distância, nós queríamos ter feito esse evento presencial, mas realmente ainda não é tão possível como nós esperávamos, mas que a gente está sempre próximo, com conteúdo, à disposição para ajudar no dia a dia, contando com novos parceiros, como vocês perceberam aqui, justamente para a gente poder agregar mais ao seu negócio. A gente percebeu que só o jurídico estático, ele não é mais viável. A advocacia digital mudou muito. Então, a gente está aqui falando o dia inteiro, trazendo conteúdo e
trazendo informações relevantes, porque a gente acredita que o ano que vem, 2022, vai ser muito próspero. A economia vai voltar a ser reaquecida. Se Deus quiser, a gente vai ter uma meta melhor da parte governamental. Enfim, a gente vai ter, assim, a gente está com uma garra muito grande para trabalhar e pode contar conosco aqui do Juliane de Lulo, com todos os nossos parceiros. Se precisar de alguma coisa, a gente tem um network incrível também para ajudar. O que a gente quer realmente é ajudar os nossos clientes, nossos parceiros, a crescer, ajudando a nossa economia, ajudando o mundo, ajudando tudo, né, Carol? Isso mesmo. Tem alguma coisa aí, Marquinho? Tem. Querem ler para a live? Vamos ver? Pode ser. Bom, que dica vocês dão para convencermos aquele sócio que não se sente à vontade com o tema, que pode sentir que está sendo passado para trás? Putz, essa é uma mentalidade de alguns sócios de empresas que já são mais antigos, vamos dizer assim, que já são mais conservadores, né? São mais conservadores. Já chegou um caso aqui de uma pessoa que falou que não conseguia abordar esse assunto com o pai, no caso, porque ele achava que já queria pôr as mãos nos bens dele, né? E não é bem assim. Acho que o foco para esses casos tem que ser economia, porque um dos pilares é a economia tributária. Então, essa pessoa ela não vai estar só se beneficiando em âmbito sucessório ou de blindagem patrimonial, mas ela vai ter economizando dinheiro. Quando a gente foca na parte de benefício tributário que esse planejamento pode trazer e o quanto essa pessoa vai passar a economizar com uma nova estrutura, isso passa a tirar o foco de você ser conservador, de já pensar na sucessão e focar na questão da economia tributária mesmo, né? E assim, a gente não pode esquecer, como a Carol mesmo usou essa palavra, é um tema muito sensível, é um tema muito delicado, e você não vai resolver tudo isso em 1, 2, 3 reuniões. Uhum. Então, você vai resolver isso, às vezes, em 10, 20 papos. A gente vai ter que mostrar todos os cenários, o motivo que está para fazer. Então, assim, é uma questão que é para se decidir a longo prazo, não é curto prazo. Então, o que a gente aconselha é que isso sempre seja startado, de forma assim, mais simples possível, mostrando todos os detalhes, mostrando o porquê, os motivos, os riscos e os benefícios. E um deles, que, obviamente, é a parte financeira, né? O que mais afeta o órgão do ser humano é o bolso. Exato. Então, você pegando por esse lado, mostrando uma certa economia, eu acho que é um bom caminho. Né? Acho que abre um momento de discussão para aquele sócio que é mais reticente. E a gente tem uma planilha aqui, gente, absurdamente assim, grande, tem todos os aspectos que mostram todas as economias. Quando você precisa constituir uma holding patrimonial, por exemplo, ou quando você utiliza essa forma de blindagem também do ponto de vista de planejamento tributário, porque também isso envolve. Mas, assim, o importante é começar. Uhum. Começar, primeira reunião, bate um papo, a pessoa vai entendendo que isso é importante, porque, gente, mudou muito a cabeça das pessoas, como a Carol falou, o mindset dos próprios sócios. Porque hoje você está vivo, pode ser que amanhã você não esteja, por diversas razões, não só pela Covid. Isso criou um senso de urgência, de emergência para as pessoas quererem resolver os problemas e resolver essas coisas que às vezes ficam. Todo empresário tem receio, tem esses receios, mas também tem a fragilidade de não saber como começar. Uhum. Com quem procurar? Vai falar com quem? Vou passar meu patrimônio para o meu filho não tem condições de administrar. Então, constitua uma empresa. Você, como sócio, fica o administrador do negócio. Você não precisa doar, como a Carol falou, todos os seus patrimônios de uma vez e entregar isso para os seus herdeiros. Não, você ainda continua com o controle de todo o seu patrimônio, mas você já antecipou a sucessão para terceiros, só isso. Você vai reservar o usufruto das cotas, a gestão do seu patrimônio ainda, e você vai deixar isso já tudo assim, organizado, para quando você faltar, já está tudo certo, já está tudo definido. Até porque, gente, depois, porque a gente vê também tanta briga de herdeiro, que quando o dono do negócio falece, e aí a família até acaba se rompendo, brigando, por conta dos ativos que ficam. Então, é muito melhor, do ponto de vista, até para aquele sócio que é mais conservador, pegar por esse lado também. Vamos deixar tudo organizado, para quando acontecer algum problema, não ter briga na família, a vontade é sua, você é o dono do patrimônio, já deixa tudo isso estipulado. Exatamente. Né? O que a gente vê de inventário que já está tramitando há mais de 10, 15 anos no judiciário, porque assim, tem briga
judiciário. Você não consegue mais resolver administrativamente. Então, você vai precisar entrar com processo. E, a gente já viu diversos processos parados há anos e aí você acaba estancando a vida da família, né? Bom, enfim, pessoal, acho que essa era a mensagem que a gente queria passar para vocês. Estamos à disposição, né, Andréia? Acessem o nosso site, lá tem os nossos contatos, se vocês quiserem tirar mais alguma dúvida. Estamos à disposição. Nosso propósito é o que falamos aqui, né? Alavancar os negócios para 2022. Era esse o propósito. E para isso trouxemos todos essa gama de conteúdo. Reveja os assuntos, gente. Tem dúvida? Manda pergunta para a gente. Manda um e-mail. A gente vai ajudar o empresariado, de forma geral, a realmente alavancar a economia do nosso país, né? É isso aí. Tamo junto, Cá. Tamo junto. Obrigada, pessoal. Uma ótima tarde, noite, sei lá que hora a gente já estamos agora. Mas obrigada por tudo.